na nossa comemoração dos 11 anos, né, do grupo. E a Isamara, que também foi aluna da profissional, e ela vai apresentar também o trabalho dela, né? Então, vou apresentar a Fabiana, vou dizer o currículo dela, para ficar registrado, e depois ela vai introduzir alguns pontos do trabalho da Isamara, e depois eu apresento a Isamara também. A professora doutora Fabiana, ela é doutora em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo e MBA em Gestão Atuarial e Financeira pela FIPECAF. Graduada em Ciências Contábeis pela USP e graduação em Ciências Atuariais pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Ela é professora do mestrado profissional em Controladoria e Finanças da Faculdade FIPECAF, é diretora de normas internacionais de contabilidade na ANEFAC e é membro do CODIM, que é o Comitê de Orientação para a Divulgação de Informações ao Mercado, representando a ANEFAC. Foi diretora do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Professora Fabiana, a palavra é sua. Sucesso! Obrigada mais uma vez, Denise. Muito obrigada, Mário. É uma grande satisfação. Já a segunda vez que eu estou participando aqui. Na semana passada teve aí a brilhante apresentação aí da Denise, que também desenvolveu aí um estudo específico lá na área da COSO, para a área pública. A Isamara, eu também tive aí a grande satisfação de acompanhá-la lá durante o mestrado. A Isamara fez aí um trabalho, até ela trouxe uma atualização, pegando um pouco do que está acontecendo aqui, até a questão da pandemia, os desafios aí para a área de saúde suplementar, de maneira geral. Então, quando a gente fala de setores regulados, então sempre há uma necessidade, tem carência de estudos nessa área, então é sempre importante ter estudos que focam aí aspectos contábeis. Quando a gente olha, questão lógico, sempre pensando na questão da contabilidade, olhando também o papel aqui da questão de desempenho das operadoras, a questão do acompanhamento da liquidez, da solvência, da saúde econômico-financeira dessas entidades, que tem uma relevância extremamente significativa aí para a sociedade. Tá? Então, sempre a contabilidade também nesse processo de redução aí de assimetria de informações. A Isamara também abordou na dissertação dela aspectos da teoria da regulação, né? Então, quando a gente fala de setores regulados, não poderia deixar de abordar aspectos da teoria para dar um embasamento. Ela também trata, quando a gente fala de operadoras, aspectos relativos às provisões técnicas, que são, né, ativos garantidores, a necessidade de ter esse confronto, a evolução, a legislação, ela se alterou ao longo do tempo, sempre com foco aí na garantia da solvência, da liquidez aí do sistema. Acho que, de maneira geral, a Isamara, ela é estudiosa aí da área de saúde suplementar, então ela tem aí anos de experiência, tanto na questão, na questão profissional e também na questão acadêmica, né? Assim como todos nós também pesquisadores, como a Denise, aí, grande estudiosa aí no assunto. Então, acho que eu só queria fazer só essa introdução aí em relação à dissertação. A Isamara, ela vai trazer os principais elementos, contar um pouco aí para a gente os desafios, os principais, os números, trazendo aí também algumas discussões do que está acontecendo agora, atualizando para os desafios atuais, quando a gente olha a questão da pandemia e algumas ações aí do órgão regulador em relação a essa questão de solvência e liquidez das operadoras agora para esse cenário atual. Queria agradecer, Denise, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o Mário sempre aí, parabenizá-los aí sempre pelas excelentes palestras aí pelo grupo de pesquisa aí que vocês têm trabalhado aí já há um bom tempo, tá? Então é uma grande honra. Muito obrigada mais uma vez. Volto para você, Denise. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, professora. Quando você quiser fazer um grupo aqui para discutir a estatística, seja bem-vinda. Que a gente ainda não tem e a gente precisa de essa área. Agora, para mim, essa área é importante, como eu disse na minha apresentação, e eu acho importante a gente dar um pouco mais de valor, né? Então, vamos estudar o caso, né, Mário? Depois a gente
Conte comigo, pode contar comigo, Denise. É importante, agora estatística Obrigada. é importante, muito importante. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Isamara, eu vou falar um pouco de você, vou falar o seu currículo. A Isamara é mestre em Controladoria e Finanças pela Faculdade FIPECAF, com reconhecimento pelo Prêmio de Excelência Acadêmica. Ela tem MBA em Gestão de Cooperativas e Saúde pela Controladoria do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Fundação Unimed. Tem MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela Faculdade Pitágoras. É graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade FINOM. Graduada em Tecnologia de Sistema de Informação também pela Faculdade FINOM. Com 15 anos de atuação no sistema Unimed, atualmente é gestora contábil e informações gerenciais na Unimed Santos. Membro do Comitê Contábil Nacional da Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, da Unimed, do Brasil. Responsável pela gestão da contabilidade, custos e orçamento, monitoramento econômico e financeiro e cumprimento das normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar e demais órgãos fiscalizadores. Professora acadêmica do curso de Ciências Contábeis da Universidade Metropolitana de Santos, Unimes, e Universidade Católica de Santos, Unisantos, e no curso de pós-graduação de Seguros e Previdência da Faculdade FIPECAF. Seja bem-vinda, excelente apresentação. Isamara, a palavra é sua. Obrigada, Denise. Agradeço o convite também. Fico muito feliz em poder apresentar o trabalho e as atualizações das informações, né? O cenário que a gente está vivendo hoje um pouco crítico, a área da saúde passando por uma turbulência, e esse debate ele acaba sendo muito importante para todos os interessados aí nessas informações, né? Então, vou apresentar aí os resultados, né, da minha dissertação, do mestrado, e como a professora Fabiana bem colocou, um pouco dos números atualizados aí e o cenário que a gente está vivendo aí no momento, tá? Eu vou pedir para passar a apresentação, né? Vamos falar aí, então, sobre gerenciamento de informações e o panorama atual, tá? Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Nossa agenda aí de apresentação, vou contextualizar um pouco sobre as normas regulatórias aí da ANS, que é a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar, a agência reguladora dos planos de saúde no Brasil. É uma regulação relativamente nova, principalmente comparando com o mercado de seguros, né, com a SUSEP, que é a entidade aí que regula o mercado de seguros. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é uma agência relativamente nova, né, uma regulação relativamente nova. Vamos falar aí sobre alguns estudos relacionados à área, né, de objeto de estudo, falar um pouco sobre a metodologia e os resultados. Depois vamos partir aí para alguns insights aí relacionados ao cenário atual e o que se vem discutindo, principalmente nesse momento. Tá? Pode passar, por favor. Contextualizando, então, a questão regulatória dos planos de saúde, nós tivemos a regulamentação dos planos, aí, o marco regulatório em 98, né, no finalzinho de 98. E o que se observa desde então é que muitas operadoras atuavam no mercado e com essa regulação aí mais rígida por parte da ANS, resultou aí por uma queda no número de operadoras que atuam no mercado, né? A gente observa que em 2000 tínhamos 2.000 operadoras, esse número hoje, aí, se considerarmos as operadoras médico-hospitalares, que são as que concentram o maior número de beneficiários, nós temos, em dados de março de 2019, 918 operadoras. A realidade do nosso país hoje é que poucas operadoras concentram muitos beneficiários. Existe aí uma certa concentração de beneficiários por operadoras. Então, do ponto de vista regulatório, né, essa situação ela não é a melhor possível. Nós temos uma distribuição de operadoras aí no território nacional com uma concentração grande na região sudeste, muitas operadoras atuando aí na região sudeste. E quando a gente observa o interior do país, o Nordeste, por exemplo, a gente já tem um número menor de operadoras atuando. E isso se reflete também
não só nas operadoras, mas também nos prestadores de serviços assistenciais, hospitais, médicos, enfim, toda a cadeia de saúde suplementar aí, considerando, né, todo o nosso território nacional, tá? Então, assim, esse gráfico ele demonstra essa redução aí do número de operadoras em decorrência das exigências que vieram aí ao longo dos anos por parte dos órgãos, né, do órgão regulador aí, que é a ANS, tá? Vamos passar para o próximo, por favor. Pensando no número de beneficiários, aqui nós temos uma linha temporal um pouco mais recente. Hoje, em dados de abril, nós temos 47 milhões de abril de 2020, já, né, o dado mais recente que a gente tem, nós temos aí 47 milhões de beneficiários, isso aí dá um pouco mais que 1/4 da população brasileira, já chegou a 1/3, a gente teve aí ao longo desses anos de crise um pouco aí a redução do número de beneficiários, o mercado vinha recuperando e agora nós vamos ter que ver o que vai acontecer nos próximos meses em decorrência dessa nova crise econômica que todos nós estamos vivendo, né? Não só o Brasil, mas uma crise mundial, né? Nós temos aí concentração, né, de beneficiários por modalidade de operadoras, tá? Só situando um pouco, as operadoras elas já funcionavam aí mais fortemente em meados da década de 60, sem qualquer tipo de regulamentação, sem qualquer tipo de atuação regulatória por parte do Estado, né? E já existia, então, diversos tipos de operadoras funcionando, essas operadoras elas foram classificadas aí em modalidades, então nós temos 5 modalidades de operadoras de acordo com a forma com que elas atuam no mercado, e o que se observa aí é que nós temos concentração de beneficiários basicamente em operadoras na modalidade de cooperativas médicas e de medicina de grupo. Essas operadoras, essas modalidades de operadora, elas atuam mais fortemente no mercado, porque quando se observa autogestões, elas concentram tipo de planos aí que funcionam como autogestão de RH dentro das empresas. Então, não é o tipo de segmento, não é o tipo de modalidade que atua com oferta de produtos no mercado, tá? Basicamente, nós temos uma oferta de produtos no mercado aí, cooperativas médicas e medicina de grupo liderando e as seguradoras especializadas em saúde um pouco menos, até por se tratar de produtos mais caros, com livre acesso aos prestadores, né, trabalhando mais na modalidade de reembolso de despesas médicas. Então, nós temos um pouco dessa diferenciação aí de modalidades, né, no mercado. Quando a gente observa a atuação aí da ANS, a gente vê que as normas elas também diferenciam as operadoras por essa modalidade no que vale para determinada operadora. Ela considera bastante a modalidade no momento de regular essas entidades aí que atuam na saúde suplementar. Tá? Se puder passar para o próximo, que eu acho que a tela saiu. Espera só um minutinho que eu acho que ele está. Isso. Aqui nós temos, então, né, já adiantei um pouco esse marco histórico aí, né, esse histórico todo da saúde suplementar. Nós temos aí históricos que remontam aí à década de 20, mas mais fortemente, principalmente essas operadoras que eu mencionei que atuam no mercado, na década de 60, 70. O grande incentivo aí para a regulamentação dos planos de saúde se deu a partir do início dos anos 90, principalmente pela forte influência dos órgãos de defesa do consumidor, porque nós tínhamos as operadoras comercializando planos para pessoas físicas e nisso tinha uma certa reclamação, não tinha quem olhava essa questão aí para poder atuar em defesa do consumidor. Então, um dos grandes motivadores aí da regulamentação dos planos de saúde, então, foi o próprio Código de Defesa do Consumidor que atuou, né? E todos esses órgãos aí que atuam em defesa do consumidor, hoje a gente tem o IDEC, que é um órgão bastante atuante junto à ANS, e o que motivou realmente a regulamentação aí, a provocação política para
para que ocorresse regulamentação dos planos de saúde foi basicamente o Código de Defesa do Consumidor. Nós tivemos, então, em 98, a criação da Lei 9656, que é a própria lei que cria a ANS, a lei que regulamenta os planos de saúde, e um ano depois a criação do órgão regulador aí, que o grande problema levantado pela ANS é que essas operadoras já atuavam por diversos anos aí no mercado, não existiam informações financeiras, não existia nenhum tipo de informação por parte desse mercado. Então, a ANS veio com esse grande desafio aí de fiscalizar e normatizar essas operadoras, né? Pode passar para o próximo, por favor. Então, de forma mais conclusiva, aí nós temos que esse mercado já existia, um mercado extremamente heterogêneo, né, diversas operadoras de modalidades diferentes, operadoras que atuavam mais verticalizadas. Esse termo ele é denominado aí para as operadoras que possuem o próprio recurso próprio. Quando a operadora ela tem o próprio hospital, ela tem uma rede própria e não se utiliza de terceiros para viabilizar a prestação dos seus serviços, né? A regulamentação aí dos planos, a criação da ANS, vindo com a definição das competências aí da própria agência reguladora. A falta de informação no mercado, a ANS não conhecia, então, as operadoras, nem o mercado, de que forma que funcionava ou como era a atuação dessas operadoras, e ela veio aí com esse papel, né, que é fundamental para o mercado, que é de corrigir, então, as falhas aí de informação e reduzir a simetria, né, de informações. Pode passar o próximo, por favor. Então, a partir da criação da ANS, da regulamentação dos planos, nós tivemos aí, já voltando para o aspecto econômico, né, de acompanhamento econômico financeiro, a ANS definiu, então, plano de contas padrão, né, esse plano de contas anualmente ele é revisado e atualizado, né, pela agência reguladora. A imposição de auditoria independente, então todas as demonstrações reportadas aí pelas operadoras para o órgão regulador e para o mercado como um todo, elas são auditadas, isso independente do porte ou do número de operadoras. Nós temos operadoras com 5.000 beneficiários no Brasil, que é uma operadora de pequeno porte, mas ela é obrigada às mesmas regras de uma operadora de grande porte no que diz respeito à auditoria independente. Envio periódico das informações, que foi fundamental para o avanço aí regulatório, né, das normas, a publicação das demonstrações financeiras dependendo do porte, e aí sim nós temos uma diferenciação do porte só para fins de publicação, regras de contabilizações, porque, né, nós tivemos aí também convergência às normas internacionais de contabilidade, então todo esse processo de estoque regulatório da ANS sendo revisado anualmente, né? As próprias provisões técnicas, a ANS, então, ela determinou as provisões técnicas obrigatórias aí pelas operadoras e, em contrapartida a essas provisões técnicas, a exigência de ativos garantidores, que são recursos financeiros que têm que ser aportados ali pela operadora para cobrir essas provisões técnicas. Então, essas foram as principais, né, considerando o aspecto econômico-financeiro, foram as principais medidas adotadas pela ANS desde o início da sua regulamentação lá em 98, com uma evolução aí a cada ano. Tá? Podemos passar para o próximo, por favor. Considerando essas provisões técnicas, eu ressalto aqui 3 provisões principais, talvez as 2 iniciais, aí a gente vai ver que elas têm um peso muito maior que a provisão para remissão, né? Muito parecido com o mercado de seguros também, nós temos a provisão de eventos e sinistros a liquidar, são valores que a operadora registra no seu passivo, né, como obrigações que ela tem que cumprir. E aí nós estamos falando de basicamente toda a sua operação, né? todo o valor que ela registra no passivo relacionado à operação de atendimento com seus beneficiários, e a PEONA, que é a provisão para eventos ocorridos e não avisados, ela é referente, então, a uma estimativa aí no montante de
de avisos, né, de sinistros que tenham ocorrido e não tenham sido avisados à operadora. Hoje no mercado, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante, nós temos uma ineficiência muito grande na comunicação dos eventos, seja por parte dos hospitais, que às vezes demoram para faturar, então nós temos um gap grande aí, o que resulta num acréscimo de PEONA ao longo dos anos, e nós vamos ver que esse número é bastante significativo. Lembrando que a partir do momento em que essa conta, né, médica, ela ocorre o aviso, ela se torna, então, um evento ou sinistros a liquidar, e aí ela deixa de ser PEONA. Então, quanto mais eficiente for a comunicação entre a rede credenciada, entre os prestadores de serviços médicos, mais eficiente a operadora vai ser, porque ela vai ter uma PEONA muito menor, e aí ela vai ter um passivo registrado lá de provisão de sinistros a liquidar no volume mais próximo do que ela realmente tem a curto prazo aí para cumprir, tá? A provisão para remissão são obrigações aí decorrentes das cláusulas contratuais de remissão. Em alguns casos, essa remissão ela pode ser vitalícia, e aí tem diversas formas de oferecer esse tipo de produto para o cliente. Mas, em geral, quando o titular vem a óbito, os dependentes ficam no plano por determinado período sem qualquer ônus. É um produto que algumas operadoras oferecem aí como uma forma de atrair mais clientes, tá? Mas não é a principal provisão. Como eu disse, as duas provisões iniciais aí, elas são mais significativas. Passa a próxima, por favor. Aqui nós temos a comparação, aí, a vinculação, né, a relação direta que nós temos entre provisões técnicas e ativos garantidores. Como eu disse, hoje é muito significativo o volume de aplicações financeiras das operadoras, porque elas têm o papel fundamental aí de garantir a solvência do mercado para cobrir, então, todas essas provisões técnicas. A ANS também, ao longo dos anos, ela tentou flexibilizar um pouco a utilização de ativos garantidores, mas a boa parte desses recursos realmente são destinados às provisões técnicas, e as operadoras não têm qualquer liberdade para movimentar esses recursos. E esse foi um grande ponto de discussão no cenário que vivemos hoje de pandemia, tá? Pode passar o próximo, por favor. Só demonstrando o volume dessas provisões técnicas e dessas aplicações aí consideradas ativos garantidores, nós tínhamos em 2010, né, algo próximo aí a 7 bilhões, hoje nós temos 22 mil, então foi um acréscimo aí de 188%, até porque a própria ANS ela veio alterando, né, o seu estoque regulatório de forma a trazer e garantir maior solvência às operadoras aí ao longo dos anos. Pode passar o próximo, por favor. Já entrando no objeto de estudo, né, da dissertação, que é falar um pouco aí sobre o gerenciamento de resultados, pesquisas, né, buscamos aí, né, ao longo do período de pesquisa, observar os trabalhos tanto nacionais quanto internacionais. Quando a gente olha para o cenário internacional, o que surpreendeu bastante a banca quando eu apresentei o trabalho é que existem poucos trabalhos publicados nessa área de estudo, né, gerenciamento de resultado em operadoras de planos de saúde. Então, por isso, estudo internacional, na época do estudo, realmente pesquisei e não identifiquei estudos mais recentes, tá? Mas esse estudo, ele relata bem um pouco do que eu apresentei com relação às provisões técnicas, porque foi identificado aí que as operadoras, então, estadunidenses, né, de planos de saúde, que comercializava principalmente planos aí na modalidade de pré-pagamento, né, aquele plano em que se paga mensalidade, tem direito a utilizar sem pagar mais nada,
gerenciava, então, os seus resultados contábeis aí, principalmente por meio da conta patrimonial, né? Provisão de eventos ocorridos e não avisados, que a sigla em inglês é o IBNR, né? As conclusões desse estudo, então, sugerem aí que a exigência de lucratividade por parte do órgão regulador não afeta as operadoras lucrativas, mas, por outro lado, ela incentiva as operadoras não lucrativas a subavaliar a provisão de eventos ocorridos e não avisados, né? Essa era a realidade lá em 94. Eu busquei trazer esse mesmo estudo para os dias atuais e aplicados aí também às normas da ANS, e a gente vai ver o que foi encontrado aí mais adiante. Pode passar o próximo, por favor. Já nos estudos nacionais, Rodrigues, em 2008, né, ele buscou, então, investigar também se existia gerenciamento de resultado da informação contábil por meio das provisões técnicas aí das seguradoras, né? E aí, o que foi encontrado aí nos achados de Rodrigues é que as operadoras evidenciaram, né, os resultados, então, evidenciaram o gerenciamento de resultado para atingir parâmetros de solvência. Então, a regulamentação, ela exige determinados indicadores, determinados valores para fins de solvência, e os achados dele é de que algumas operadoras aí poderiam sim gerenciar resultado para atingir esses parâmetros, tá? Já o estudo de Cardoso, com 3 hipóteses aí de que as operadoras gerenciavam resultados para evitar reportar prejuízos, né? A primeira hipótese dele. A segunda, de que essas operadoras gerenciavam resultados para sustentar um desempenho mais recente. E a terceira hipótese, de que essas operadoras gerenciavam as informações para atingir parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional aí de Saúde Suplementar. Todas as hipóteses foram confirmadas no estudo de Cardoso, e o trabalho de Cardoso motivou muito a realização do meu trabalho também. Tá? Pode passar o próximo, por favor. A metodologia empregada, como a Denise bem lembrou, a professora Fabi, ajudou bastante. É realmente difícil, né, a gente trabalhar com métodos estatísticos, e eu concordo muito com a Denise, que eu acho que um grupo de estudos e a gente fomentar isso aí muito mais, eu acho que, né, nós pesquisadores só teremos a ganhar, porque realmente é uma abordagem muito interessante que agregou bastante para o meu trabalho, tá? Então, com relação aí à tipologia de pesquisa, foi empregado, então, a abordagem empírico-analítica, né? Avaliando aí tanto dados qualitativos quanto quantitativos, né? Na questão qualitativa, principalmente com relação a todo o estoque regulatório, todos os normativos econômicos financeiros da ANS, como eu disse, foram 20 anos aí de evolução constante com relação às normas vinculadas a esse acompanhamento econômico financeiro, e quantitativo justamente porque buscou-se medir e descrever a existência de gerenciamento de resultados aí por meio da investigação dessas, né, das variáveis aí abordadas na pesquisa. Pode passar o próximo, por favor. A população era de 1.284 operadoras, sendo que a amostra final ficaram 300 operadoras no período de 2013 a 2016. Como eu disse, essas operadoras, elas enviam as informações financeiras trimestralmente para o órgão regulador. Essas informações são públicas e foram obtidas aí e trabalhadas no site da ANS. A abordagem metodológica empregada foi de acumulação específica, né, com a utilização de um modelo econométrico de regressão com dados em painel processados aí pelo software Gretel. Pode passar a próxima, por favor. A definição teórica e operacional das variáveis, né, o que ajudou aí a escolha das variáveis, principalmente foi verificar as disposições regulatórias vigentes, tentando identificar aí quais contas específicas das operadoras de plano de saúde poderiam ser objeto de discricionariedade por parte dos gestores, né,
qual seria o nível de discricionariedade dessas variáveis, né, como o pressuposto básico aí, a forma de mensuração, reconhecimento e a subjetividade empregada. A gente sabe que a convergência às normas internacionais mudou bastante o cenário, né, de normas em todos os lugares aí que fizeram, né, essa convergência, e buscou-se, então, identificar as contas contábeis que poderiam ser objeto aí de discricionariedade, tá? E quais contas a agência reguladora também exercia maior ou menor controle no monitoramento. A gente sabe que algumas contas elas são priorizadas no momento em que os reguladores enxergam as suas reguladas. Então, qual conta aí seria talvez menos observada pelo regulador? Nós tivemos como resultado, então, 2 modelos, né? Elaborou-se 2 modelos. O primeiro modelo ele tinha como hipótese verificar se as operadoras, objeto do estudo, gerenciavam resultado por meio das contas, outros resultados não relacionados com o plano de saúde da operadora. Após o processo de convergência no Brasil, a gente trabalha com a nomenclatura de outros resultados e não mais resultado não operacional, que é o que se observava em estudos anteriores aí, especialmente Martinez, 2001, ele fez esse mesmo estudo, mas observando o resultado não operacional, né? Que basicamente se tratam das mesmas contas, né? Só que com nomenclaturas diferentes. Então, os resultados aí dessa primeira hipótese foram comprovados, né? Buscou-se identificar, então, se as operadoras estariam gerenciando resultados por meio das contas que compõem os outros resultados não relacionados com seus planos. Foi, então, evidenciado aí que as demonstrações financeiras poderiam, né, estariam apresentando indícios de gerenciamento de resultado por meio dessas contas, tá? Os resultados também apontam que, principalmente, as operadoras de grande porte tendem a gerenciar resultados mais que as de pequeno porte, isso corroborando os estudos de Cardoso lá em 2005. Podemos passar para o próximo, por favor. Já o segundo modelo buscou, então, testar se as operadoras na modalidade aí, de cooperativa médica gerenciava resultados por meio da provisão de eventos ocorridos e não avisados, né? Essa provisão, como eu disse anteriormente, ela tem um peso significativo nos passivos das operadoras, né? E, de forma surpreendente, aí não foram encontrados, então, evidências estatísticas que possibilitassem confirmar que essa provisão ela fosse objeto, então, de gerenciamento de resultados, né? Esse resultado dessa hipótese, ela contraria os estudos anteriores, que nós vimos, eu já apresentei no slide anterior, né? Claro que nós estamos falando de uma janela temporal diferente, lá eram dados de 94, e aqui nós estamos falando de dados de 2013 a 2016. Mas o fato é que, nesse período, houve avanço regulatório aí nas normas que determinam a forma de estimar e de provisionar essa provisão, né? Principalmente com a adoção por parte da ANS de nota técnica aprovada, com a própria responsabilização por parte dos atuários aí nesse processo. Então, tudo leva a crer que essas mudanças normativas aí que influenciaram nesse comportamento para que não fosse identificado, então, gerenciamento de resultados nessa conta. Tá? Podemos passar para o próximo, por favor. Pensando aí nas considerações já finais sobre a pesquisa, né, os modelos apresentados, então, o primeiro modelo identificou já o gerenciamento de resultado, né, evidências que corroboram aí os estudos de Martinez, e, consoante a isso, aí nós temos as conclusões de Cardoso também, que relatava gerenciamento de resultados, que esses gerenciamentos
eles ocorrem de forma simples, né? Como eu disse, o estudo foi observado aí nas contas outros resultados das operadoras e evidenciou, então, que a regulação governamental de setores específicos pode criar motivações aí para o gerenciamento da informação contábil. Podemos passar para o próximo, por favor. Já considerando as contribuições, né, nós temos as variáveis testadas, apresentou aí uma grande contribuição para quem estuda essa área, né, para quem tem interesses nessa área. A abordagem estatística, diferente das que normalmente são empregadas em estudos semelhantes, né, a gente observou aí que a maioria dos trabalhos tem uma abordagem estatística um pouco diferente, né? Principalmente que, em geral, trazem a distribuição de frequências, né? O modelo estatístico de acumulação discricionária, que nós trabalhamos com um modelo de acumulações específicas. E um outro aspecto importante aí refere-se, então, aos resultados, né? Que poderão subsidiar normativos e alterações regulatórias com a finalidade de reduzir discricionariedade e assimetria de informações contábeis. Tá? Podemos passar para o próximo, por favor. Trazendo um pouco, né, dados do que a gente está vivendo no momento atual e tentando atualizar um pouco os dados, nós temos algumas medidas adotadas aí por essa agência reguladora agora, nesse momento de pandemia, né? Algumas das medidas foi a recomendação da suspensão dos atendimentos, e isso tem um efeito imediato nas demonstrações. Nós vamos observar aí nas demonstrações de 2020 uma redução do pulso assistencial, a depender do momento de retomada, né? Se a retomada demorar um pouco mais, nós vamos ter demonstrações no exercício de 2020 com a sinistralidade muito atípica, que normalmente gira em torno de 83%, esse número já foi maior, mas ele está se estabilizando aí nos últimos 4 anos, a gente tem visto que ele tem se estabilizado aí algo em torno de 80%, 83%. Margens lucrativas baixas, que podem não suportar a inadimplência elevada. Nós sabemos que o país está parado, a economia está parada, assim como ocorreram em diversos lugares no mundo, né? Alguns já retomando agora. O Brasil talvez tendo que esperar um pouco mais, principalmente atendimentos na área da saúde, né, que são os que talvez aguardem um pouco mais aí a retomada, né. Existe, então, esse volume grande de ativos garantidores. Nós temos a PEONA, como eu disse, representando um valor significativo aí vinculado. Um grande aumento dos insumos, né, nós temos vistos aí compra de respiradores, de EPI, todos os insumos que compõem aí a necessidade da cadeia de saúde, né? Então, aumento do custo em função do aumento desses insumos também. E talvez a gente observe aí o que ainda não ocorreu, como eu disse, com dados de abril nós temos 47 milhões de beneficiários, ainda não ocorreu essa queda, mas vamos observar nos próximos meses se vai haver queda no número de beneficiários, principalmente em decorrência do aumento do desemprego. Hoje nós temos uma concentração muito grande de beneficiários aí que compõem carteiras de planos empresariais. Então, eles talvez vão ser o mais afetados e a gente vai ter que observar se esses números de beneficiários se mantêm ao longo dos próximos meses. Aqui só uma composição, então, por modalidade, né, de operadoras. A gente observa que até nisso elas se diferenciam bastante. Com relação à primeira coluna, nós temos aí os ativos garantidores, isso escalonado por número de beneficiários, né, para a gente ter um parâmetro mais razoável. A provisão de eventos a liquidar para o SUS. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil a gente tem um sistema único, né, de saúde, que é um sistema público, e quando ocorre atendimento de beneficiários de plano privado no sistema público, existe uma cobrança e um reembolso aí por parte das operadoras nesses procedimentos, né, nesse atendimento aí realizado em âmbito público. Nós temos aí
os eventos a liquidar, como eu disse, representando aí o maior valor deles, mas a PEONA com um peso significativo. Então, nós temos aí dados do terceiro trimestre de 2019, dados mais recentes publicados pela ANS, um índice aí de suficiência de ativos garantidores muito próximo de 100%, que é uma situação de solvência muito boa para as operadoras, e que a gente vai ter que observar se isso vai continuar aí ao longo dos próximos meses. Pode passar o próximo, por favor. Aqui só demonstrando de que forma que os passivos, né, relacionado aí à atividade principal das operadoras estão distribuídos. Nós temos 50% dos eventos conhecidos aí registrados no passivo, aguardando serem liquidados, e 40% da PEONA, que foi aquela mesma conta que a gente identificou no estudo, que não existe gerenciamento de resultados, né? O que se tem de expectativa aí para os próximos meses é talvez a possibilidade de obter ativos garantidores, liberação de ativos garantidores por parte da ANS e um período maior para se recompor esses valores, até para dar um fôlego para o mercado, né? Caso isso não ocorra, nós vamos ver como vai ficar a situação da PEONA, né? Se com a necessidade aí de recursos financeiros, se essa não discricionariedade aí relacionada a essa provisão vai continuar ocorrendo, ou se ainda que por meio de decisões operacionais, que é um outro objeto de estudo relacionado aí a gerenciamento de resultados, né, que ele pode ocorrer também por meio de decisões operacionais, observar de que forma que isso vai se dar nos próximos meses. E aí nós temos, então, uma boa possibilidade de estudos futuros, né, considerando esse cenário que temos. Era isso que eu queria trazer por hora. Eu agradeço novamente a possibilidade de participar, de trazer essas informações para o debate. Fico à disposição, tá? Se tiver alguma dúvida. E quero muito agradecer mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado. Denise? Hello, Denise? Denise disappeared. E nós estamos muito gratos à sua conversa e participação, Isaura. Isamara, excuse me. Estamos muy agradecidos por la participación de Isamara Cota. Se nos desapareció nuestra colaboradora en la presentación del portugués y el mío es un mal portuñol. No obstante que estudié un posgrado en tecnologías educativas con la Universidad Católica de Brasilia, pero bueno, aprendí a leerlo, a entenderlo, pero el hablado no se me da. Sobre todo ese sonido nasal me cuesta mucho. Ok, thank you. Obrigada, Isamara. Excelente apresentação. Mário, sabe se tem algumas perguntas? Ok. Ok, vamos a ver si hay preguntas da plateia. Vamos ver se tem alguma pergunta da plateia que alguém esteja curioso ou querendo saber algumas informações. I didn't see any question. No? Nobody question.
We don't have any question, Denise. Ah, é interessante a gente estar discutindo alguns pontos, né, de pesquisa, que às vezes em outros países a gente tem experiência com outros professores e eles podem agregar também a pesquisa, a discussão sobre isso, comparando internacionalmente. Então, é sempre interessante a gente estar mostrando aquilo que a gente tem, o que a gente conhece, para poder a gente estar ampliando mais esse conhecimento, né, na área de pesquisa. Então, eu agradeço muito vocês, a professora Fabiana nem se fala, e eu vou estudar com Mário a possibilidade da gente fazer uma reunião aí, um workshop, uma conferência, não sei, para dar mais uma ênfase na estatística, no estudo estatístico, na contabilidade, na educação. Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, mas eu vou estudar direitinho. E como estudar é o meu lema, então eu vou pensar direitinho com a professora Fabiana para a gente estar discutindo justamente a importância desses trabalhos, principalmente ela que orienta muito nessa parte de atuária, né? Eu acho interessante a gente dar dar um enfoque maior, uma força para a importância da atuária na contabilidade, né? Da estatística na contabilidade. A gente fala muito pouco disso. E eu posso dizer que o seu trabalho deve ter tido muito estudo estatístico com a professora Fabiana, deve ter tido muitas tabelas, e eu acho isso interessante a gente estar discutindo, né, fazendo isso. Parabéns, seja bem-vinda, entendeu? E, sei lá, é sempre um prazer estar com professores aqui e novos alunos, discutindo novas ideias, novos estudos. Obrigada, professora Fabiana. Se você quiser falar alguma coisa, professora. Não, obrigada, Denise. Não, você não pode contar comigo. Acho que a estatística e modelagem quantitativa tá aí tá disponível para facilitar o nosso processo de tomada de decisão. Acho que facilitar a interpretação, quando a gente olha e os problemas, né? Problema é o que não falta, né? Problemas de pesquisa, né? Então, acho que pode contar comigo, que estou à disposição para participar. Queria agradecer mais uma vez, tá, Denise, Mário, aí acho que pelo esse conjunto aí de palestras, acho que esse foco que vocês têm na disseminação de conhecimento, as palestras são excelentes. Eu acho que vocês estão dando uma ótima contribuição, tá? Todos vocês que participam do grupo. E o envolvimento, como você disse, de diversos países, cada um trazendo, colocando o seu ponto de vista. Acho que isso que faz a pesquisa crescer, disseminar conhecimento. Tá? Só tenho a agradecer, foi uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Também queria parabenizar aí a Isamara aí pela excelente exposição. Tá? Trouxe mais um pouco aí a discussão sobre um setor extremamente, todos os setores são relevantes, mas um setor que é pouco, de fato, pesquisado, como a Isamara até colocou no começo, quando a gente junta a parte de gerenciamento de resultado, aspectos contábeis, provisões técnicas, o que tem sido discutido, e é lógico, cada país tem a sua peculiaridade, acho que tem muita coisa para a gente discutir aí, para fomentar a pesquisa nessa área, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez e fico à disposição de todos, tá? Parabéns, Isamara, parabéns, Denise, parabéns, Mário, aí pelo excelente evento. Muito obrigada. Passo a palavra para você. Muito obrigada a vocês todos. Mário, seu áudio está fechado. Muchas gracias. Muito obrigado, Isamara, doctora Fabiana, Denise. Bueno, ya escucharon todos, ya vamos a tener a la doctora Fabiana en cualquier momento dictándonos una charla. Así que muchas gracias. Muito obrigado, doctora Fabiana y Samara, por la presentación. Denise, thank you. Bueno, amigos, nos vemos mañana. Tenemos una charla. Está a cargo de nuestro amigo Jesús Capcha, un peruano,
conocido ya de todos. Nos va a hablar de temas también interesantes como lo han sido ahora. Ahora prácticamente hemos tenido en 4 idiomas: español, portuñol, inglés. Entonces ha estado interesante. Permítanme ubicar la presentación que tenemos para mañana. Para mañana, la presentación de sus CAPTCHA se titula, aquí está, el back office contable digital y analítico para asegurar la continuidad de las empresas en COVID-19. La va a dictar nuestro amigo CPC y Magíster Jesús CAPTCHA, peruano. Él es empresario de la tecnología contable. Es un profesional muy reconocido a nivel peruano e internacionalmente. Nos ha colaborado en varias oportunidades dictando excelentes temas, al igual que los tenemos con frecuencia. Así que están invitados todos. Si no les llegara la información por correo, ya saben que aquí está el enlace para ingresar mañana a la hora acordada. No necesitan que les llegue correo, ahí van a tener el enlace para ingresar. Ok, muito obrigado, Samara, doctora Fabiana, Denise. Thank you for all, Denise. Muito obrigada, Mário. Até amanhã. Hasta mañana. Todos, buenas tardes. Obrigada, boa tarde. Tarde. Por aquí.